Seja muito bem-vindo ao Desvendando a Riqueza. Aqui não falamos apenas sobre dinheiro, falamos sobre mentalidade, falamos sobre propósito, falamos sobre princípios que constroem prosperidade verdadeira. Se você acredita que nasceu para viver mais do que o comum, se você entende que riqueza começa na mente e se fortalece no espírito, então este canal é para você. Aqui você vai aprender princípios ensinados por Napoleon Hill e confirmados nas Escrituras. Porque sucesso não é acaso. É decisão alinhada com disciplina e fé. Prepare-se para mudar sua forma de pensar. Prepare-se para assumir responsabilidade. Prepare-se para crescer. Aperte o botão de se inscrever. Ative as notificações. E venha fazer parte de uma comunidade que decidiu prosperar com propósito. Começamos agora. Princípio 12. Conclusão. A riqueza é para quem decide desvendá-la. Chegamos ao final desta jornada. E se você acompanhou cada ponto, percebeu uma verdade poderosa. Riqueza não é sorte, não é acaso, não é privilégio, é construção. Napoleon Hill provou isso estudando os maiores milionários da história. E a Bíblia confirma isso ao mostrar que a sabedoria é a árvore da vida para os que a abraçam. Provérbios 3:18. A riqueza é fruto de decisão, disciplina e direção espiritual. Ao longo dessa caminhada, ficou claro que prosperidade verdadeira não nasce do improviso, mas de posicionamento. Napoleon Hill identificou padrões entre homens que construíram impérios. Todos tinham propósito definido, fé inabalável e perseverança diante das adversidades. E a palavra de Deus revela o mesmo princípio através da vida de homens, como José do Egito, que passou pelo poço, pela prisão e pela injustiça antes de chegar ao governo do Egito. O que isso nos ensina? Que riqueza começa dentro, na mente, no espírito, na decisão diária de não desistir. Prosperar não é apenas acumular bens, é desenvolver caráter, é administrar bem o pouco antes de receber o muito. É manter fidelidade quando ninguém está vendo. Quem decide crescer, busca conhecimento. Quem decide vencer, assume responsabilidade. Quem decide prosperar, alinha fé com ação. Existe um princípio espiritual que não falha. O que você planta com constância, colherá com abundância. Não se trata apenas de dinheiro, trata-se de expansão. Expandir visão, expandir capacidade, expandir influência. A verdadeira riqueza é construída quando o propósito encontra disciplina, e disciplina encontra a direção de Deus. Agora a decisão é sua. Você pode encerrar essa leitura inspirado, ou pode transformar a inspiração em prática. A riqueza está disponível, mas ela se revela apenas para quem decide buscá-la com sabedoria, coragem e perseverança. E quando você decide, o céu coopera. O que você aprendeu aqui? Que para prosperar você precisa: 1. Desejo ardente. 2. Fé inabalável. 3. Autossugestão. 4. Conhecimento especializado. 5. Imaginação criativa. 6. Decisão firme. E 7. Persistência implacável. 8. A força do mastermind. 9. A transmutação do desejo. 10. O subconsciente, o solo onde a riqueza nasce. 11. O sexto sentido para ser guiado pelo invisível. Esses 11 pilares são como os tijolos de um prédio espiritual e mental que sustenta a prosperidade verdadeira. Quem ignora isso, vive correndo atrás do vento. Quem aplica, cria uma vida que honra a Deus e abençoa pessoas. Esses princípios não são apenas estratégias financeiras, são fundamentos de transformação interior. Napoleon Hill chamou isso de leis do sucesso. A Bíblia demonstra esses princípios na vida de José do Egito, que passou por processos antes de viver promessas. Quem despreza esses fundamentos vive improvisando. Quem os pratica constrói legado. Prosperidade verdadeira não é sobre ter mais. É sobre se tornar maior por dentro para servir melhor por fora. E quando caráter, fé e ação caminham juntos, a prosperidade deixa de ser um sonho e se torna consequência. A grande verdade final. Napoleon Hill dizia: tudo o que a mente humana pode conceber e acreditar, ela pode conquistar. A Bíblia diz: tudo é possível ao que crê. Marcos 9:23. Não é coincidência, é confirmação.
Quando mente e espírito se alinham, quando fé encontra ação, quando intenção encontra disciplina, a riqueza deixa de ser promessa e se torna colheita. Napoleon Hill ensinava que aquilo que o homem é capaz de visualizar com convicção e sustentar com crença pode ser materializado por meio da ação persistente. Não se trata de frases bonitas. Trata-se de um princípio eterno. Quando o pensamento e fé caminham na mesma direção, quando o coração está firmado e as atitudes acompanham, quando a visão interna se transforma em prática diária, o que antes parecia distante começa a tomar forma. Prosperidade não nasce do acaso. Ela floresce da convicção sustentada por disciplina. Ela cresce quando a confiança deixa de ser emoção e se torna posicionamento. O invisível antecede o visível. A crença precede a conquista. A semeadura vem antes da colheita. E naquele momento em que propósito, confiança e atitude se unem, o extraordinário deixa de ser teoria e passa a ser realidade construída passo a passo. Agora é o momento de escolher. Existem dois tipos de pessoas. As que assistem esse conteúdo e dizem, que mensagem bonita, e continuam a viver como antes. E as que dizem, isso é para mim, eu vou aplicar. Essas mudam de nível. Essas rompem, essas prosperam. Porque a diferença não está no conhecimento, mas na decisão. Diante de tudo o que foi compartilhado, existe um divisor invisível. Há quem ouça, se emocione por alguns instantes e siga a rotina sem ajustes. A inspiração visita, mas não permanece. E há quem recebe a mensagem como direção. Quem entende que não é apenas conteúdo, é chamado para mudança. Os primeiros acumulam informações. Os segundos assumem posicionamento. Os primeiros admiram princípios, os segundos praticam princípios. E é exatamente aí que nasce a transformação. Napoleon Hill ensinava que conhecimento só tem valor quando é organizado e aplicado. A própria palavra reforça que fé sem ação não produz resultados. O que eleva alguém não é o que sabe, é o que decide fazer com o que sabe. Mudança de nível exige movimento. Rompimento exige atitude. Prosperidade exige responsabilidade. No fim, não é sobre acesso à informação. É sobre escolher agir apesar do medo, da dúvida e das circunstâncias. A diferença sempre estará na decisão. E decisões constroem destinos. Se esta mensagem falou com você, se você deseja realmente desvendar a riqueza, então compartilhe este vídeo agora, mesmo com outras pessoas que também precisam despertar para esse caminho. A prosperidade cresce quando é compartilhada. A luz ilumina mais quando multiplica. E a sabedoria se fortalece quando passa adiante. A partir de hoje, escolha pensar como quem prospera, agir como quem prospera, falar como quem prospera, caminhar como quem prospera. Porque a prosperidade não acontece, ela é construída. E você está pronto para construí-la. E quando você decide construir, o céu começa a responder. Porque decisão gera movimento. Movimento gera alinhamento. Alinhamento gera resultados. Não espere sentir-se totalmente pronto. Não espere condições perfeitas. Não espere aplausos. Comece com o que você tem. Use o que você sabe. Aplique o que aprendeu. Grandes histórias não mudam em um dia. Mudam no dia em que alguém resolve mudar. Talvez ninguém veja sua disciplina. Talvez ninguém entenda seus nãos. Mas cada escolha certa está levantando uma estrutura invisível que, no tempo certo, se tornará visível. A semente trabalha no silêncio. A raiz cresce no oculto. Mas a colheita aparece para todos. Continue firme. Continue consistente. Continue avançando. Porque quem persevera, constrói. Quem constrói, estabelece. E quem estabelece, deixa legado. O próximo capítulo da sua vida começa agora. Se essa mensagem falou com você, se algo dentro de você despertou hoje, então não deixe esse momento passar. Inscreva-se no Desvendando a Riqueza. Deixe seu like. Compartilhe este conteúdo com alguém que precisa crescer também. Aqui nós acreditamos que prosperidade é construída, que fé precisa de ação e que conhecimento só transforma quando é aplicado. Obrigado por fazer parte dessa jornada. Obrigado por investir seu tempo em crescimento. Obrigado por decidir evoluir. Que sua mente se expanda, que sua visão aumente, que sua disciplina se fortaleça. E lembre-se, a riqueza não é para os que esperam,
é para os que decidem. Nos vemos no próximo vídeo e até lá, continue desvendando a riqueza.